a arma da paciência, o erro fatal de apressar o poder. Lei 24. Você já percebeu como as pessoas mais desesperadas são sempre as primeiras a perder? Por que será que aqueles que correm atrás do poder como se fosse o último pão na prateleira nunca conseguem segurá-lo? A resposta vai te chocar. A pressa não é apenas um erro tático. Ela é a confissão pública da sua fraqueza. Deixa eu te contar uma história real que vai abrir seus olhos. Tem um cara, vamos chamá-lo de Rafael. Ele era brilhante, talentoso, cheio de ideias revolucionárias para mudar o mercado digital. Aos 28 anos, Rafael tinha tudo para dominar: visão estratégica, networking poderoso e uma energia contagiante. Mas Rafael cometeu o erro fatal, que destrói 90% das pessoas com potencial. Ele teve pressa. Rafael não conseguia esperar. Cada reunião era uma apresentação completa dos seus planos secretos. Cada conversa de corredor virava um TED Talk sobre como ele ia dominar o mercado nos próximos 6 meses. Ele postava nas redes sociais cada pequena vitória, cada contrato em negociação, cada estratégia que estava desenvolvendo. Rafael queria que todos soubessem que ele estava chegando. Ele precisava da validação imediata, dos likes, dos comentários, dizendo: "Você vai longe." E foi exatamente essa necessidade desesperada que o destruiu. Enquanto Rafael gritava seus planos para quem quisesse ouvir, havia outro homem na mesma empresa. Vamos chamá-lo de Marcos. Marcos tinha 45 anos. Era discreto, quase invisível. Nas reuniões, ele falava pouco, apenas o necessário. Quando perguntavam sobre seus projetos, ele dava respostas vagas e genéricas. Marcos nunca postava nada revelador nas redes sociais. Para todos os efeitos, Marcos era apenas mais um funcionário competente, nada excepcional. Mas aqui está o que ninguém via. Marcos estava ouvindo tudo. Cada plano que Rafael revelava, cada estratégia que ele compartilhava animadamente nos almoços da empresa, cada movimento que ele anunciava com semanas de antecedência, Marcos anotava mentalmente. Ele identificava as brechas, os pontos fracos, as oportunidades que Rafael deixava expostas por pura ansiedade de provar seu valor. 6 meses depois, quando Rafael finalmente estava pronto para apresentar sua grande proposta ao conselho da empresa, ele descobriu que Marcos já havia implementado uma versão melhorada e refinada da mesma ideia. Marcos não roubou. Ele simplesmente usou a informação que Rafael ofereceu de bandeja. E o pior, Marcos tinha construído tudo no silêncio, testado discretamente, ajustado os erros longe dos holofotes e só apresentou quando tinha certeza absoluta do sucesso. Rafael foi demitido 3 meses depois. Marcos foi promovido a diretor. Essa história ilustra perfeitamente a Lei 24 das 48 Leis do Poder. Cumpra o papel de cortesão perfeito. Mas eu vou traduzir isso para você de um jeito que vai marcar para sempre. Domine a arte do tempo e da discrição implacável. O poder não é construído em sprints desesperados de 6 meses. O poder é construído em anos de movimentos calculados, silenciosos e absolutamente estratégicos. Aqui está a verdade brutal que ninguém te conta. A pressa é a linguagem corporal do desespero. Quando você corre, quando você atropela etapas, quando você anuncia seus planos antes da hora, você está gritando para o mundo inteiro: "Eu preciso disso agora, porque tenho medo de não conseguir depois." E sabe quem está ouvindo esse grito? Seus competidores, seus inimigos. Aqueles que vão usar sua ansiedade contra você. A impaciência destrói 2 outras leis fundamentais do poder. E isso é crítico que você entenda. A Lei 3 diz: oculte suas intenções. A Lei 4 diz: fale sempre menos do que o necessário. Quando você tem pressa, essas 2 leis vão pelo ralo. Por quê? Porque a ansiedade te faz falar demais. A necessidade de validação te faz revelar seus planos. O medo de perder a oportunidade te faz mostrar todas as suas cartas antes mesmo de o jogo começar. Pensa comigo. Por que um jogador de pôquer profissional nunca demonstra empolgação com a mão que recebeu? Porque qualquer emoção visível é informação gratuita para o adversário. A mesma regra se aplica ao jogo do poder. Cada vez que você demonstra urgência, cada vez que você deixa transparecer sua ansiedade por resultados, você está dando ao outro lado exatamente o que eles precisam para te derrotar: a certeza de que você está vulnerável. A paciência não é passividade. Deixa eu deixar isso cristalino. Não estou falando para você sentar e esperar as coisas caírem do céu. Estou falando de algo muito mais sofisticado e mortal. Paciência estratégica é a capacidade de trabalhar incansavelmente nos bastidores
enquanto mantém uma fachada de calma absoluta na superfície. É construir seu império tijolo por tijolo, no silêncio, enquanto os impacientes ao seu redor fazem barulho e se destroem mutuamente. Olha só o custo real da impaciência, porque isso precisa doer para você nunca mais esquecer. Quando você apressou aquele relacionamento, o que aconteceu? Você sufocou a pessoa e ela fugiu. Quando você apressou aquele negócio, o que aconteceu? Você aceitou termos ruins porque precisava fechar logo. Quando você apressou sua ascensão profissional, o que aconteceu? Você pulou etapas fundamentais de aprendizado e construiu um castelo em areia que desmoronou no primeiro vento forte. A pressa te faz aceitar migalhas porque você não tem a disciplina de esperar pelo banquete. A pressa te faz gritar quando deveria sussurrar. A pressa te faz atacar quando deveria recuar. A pressa transforma você em um animal acuado, previsível e, pior de tudo, controlável, porque quem conhece sua urgência controla você. Sabe qual é a jogada mais poderosa de todas? Parecer inofensivo enquanto você está afiando a lâmina. Marcos fez exatamente isso. Enquanto Rafael era o jovem talento que todos observavam, Marcos era o funcionário normal que ninguém considerava ameaça. E foi exatamente por isso que ele venceu. Ninguém protege os flancos de um ataque que não vê vindo. A Lei 24 te ensina a ser o cortesão perfeito, aquele que entende os códigos do poder, que observa antes de agir, que se adapta ao ambiente antes de tentar mudá-lo. No contexto do tempo e da paciência, isso significa: aprenda a esperar o momento exato. Não o momento que sua ansiedade diz que é certo, não o momento que sua vaidade quer que seja, mas o momento que a estratégia, a observação fria e o cálculo racional indicam como ideal. Pensa nos grandes predadores da natureza. O leão não corre atrás de todas as presas. Ele observa. Escolhe a presa mais vulnerável. Espera o momento de menor atenção do grupo e só então ataca com precisão cirúrgica. A pressa seria correr atrás de qualquer movimento e acabar exausto, sem capturar nada. A paciência estratégica é observar, calcular e atacar, uma única vez com taxa de sucesso de 90%. Você quer dominar? Então entenda isso. O poder não é dado, é colhido no tempo certo. E tempo certo não significa quando eu quero. Significa quando todas as peças estão alinhadas, quando sua preparação está completa, quando seus oponentes estão distraídos e quando sua execução pode ser impecável. Isso pode levar meses, pode levar anos. E a diferença entre quem conquista poder real e quem apenas sonha com ele está inteiramente na capacidade de esperar esse momento sem desmoronar na ansiedade. Rafael perdeu porque não conseguiu esperar. Ele tinha o talento, tinha a visão, tinha as conexões, mas não tinha paciência. E no jogo do poder, a falta de paciência é uma sentença de morte. Marcos venceu não porque era mais inteligente ou mais talentoso, ele venceu porque entendeu que o tempo é a arma mais poderosa que existe e só os fortes conseguem empunhá-la. Agora, vamos mergulhar no mecanismo real por trás disso tudo. Por que diabos as pessoas têm tanta pressa? E mais importante, como você usa essa pressa delas contra elas mesmas? Porque é exatamente isso que os mestres do poder fazem. Eles transformam a ansiedade alheia em combustível para a própria ascensão. Vivemos em uma era de gratificação instantânea. Você pede comida e ela chega em 30 minutos. Você quer assistir um filme e ele está a um clique de distância. Você quer falar com alguém do outro lado do mundo e a mensagem chega em 1 segundo. Essa é a realidade tecnológica e ela é maravilhosa. Mas tem um efeito colateral mortal. Ela treinou seu cérebro para esperar resultados imediatos em absolutamente tudo. E aí está o problema. O poder real, o domínio verdadeiro, a influência que dura décadas, essas coisas não funcionam em velocidade de delivery. Elas operam em uma escala de tempo completamente diferente. Enquanto sua mente foi programada para querer resultados em 30 minutos, o jogo do poder exige que você pense em termos de 3 anos, 5 anos, 10 anos. Essa dissonância cognitiva entre o que você foi treinado a esperar e o que o poder realmente exige é o que cria a impaciência. E a impaciência é a brecha que seus inimigos vão explorar. Deixa eu te mostrar exatamente como isso funciona. Quando você está impaciente, você toma decisões baseadas em alívio de curto prazo, não em ganho de longo prazo. É como estar com fome extrema e comer o primeiro lixo que encontra em vez de esperar 30 minutos para preparar uma refeição nutritiva. A fome imediata é saciada, mas você acabou de envenenar seu corpo. No jogo do poder, a impaciência faz você aceitar acordos ruins.
revelar informações estratégicas e comprometer sua posição futura só para aliviar o desconforto presente de não estar progredindo visivelmente. Aqui está o que os mestres entendem. Enquanto todo mundo está correndo em círculos tentando mostrar progresso, você está construindo fundações invisíveis. Pensa em um prédio. A parte mais demorada e cara da construção é a fundação. Ela fica debaixo da terra. Ninguém vê, ninguém aplaude, não dá para postar foto bonita no Instagram. Mas é ela que determina se o prédio vai ficar de pé ou desabar. Os impacientes pulam a fundação. Eles querem logo chegar nos andares de cima, nas partes que aparecem, que impressionam, e por isso seus impérios desmoronam na primeira tempestade forte. Enquanto isso, você, que teve paciência de construir uma fundação sólida no silêncio, pode construir um arranha-céu que vai resistir a qualquer coisa. Mas tem uma técnica aqui que é absolutamente letal e poucos conhecem. A técnica do observador invisível. Enquanto as pessoas estão correndo, você observa. E na observação paciente, você identifica padrões que os ansiosos nunca verão, porque estão ocupados demais reagindo. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Em uma empresa, tem sempre aquele funcionário que está sempre correndo de um lado para o outro, sempre ocupado, sempre com pressa. Ele quer que todos vejam como ele está trabalhando duro. Esse é o impaciente. Agora, tem outro funcionário que parece trabalhar em ritmo normal, nada excepcional. Mas esse cara, ela está observando. Ele percebe que toda sexta-feira às 15 horas, o chefe está de bom humor porque está prestes a ir embora para o fim de semana. Ele percebe que o diretor financeiro sempre aprova projetos que prometem retorno em 6 meses, mas rejeita os que prometem em 2 anos, mesmo que o retorno de 2 anos seja maior. Ele percebe que a assistente da diretoria é quem realmente controla a agenda e que tratá-la bem dá acesso privilegiado. Essas observações levam tempo, levam semanas, meses de atenção silenciosa. O impaciente nunca vai fazer esse trabalho porque está ocupado demais tentando impressionar. O paciente coleta essas informações como um computador coleta dados. E quando chega a hora de fazer sua jogada, ele tem um mapa completo do campo de batalha, enquanto os outros estão lutando às cegas. A ansiedade moderna é sua aliada, não sua inimiga, quando você aprende a usá-la corretamente. Todo mundo ao seu redor está ansioso. Todo mundo quer resultados para ontem. Isso significa que todo mundo está tomando decisões subótimas baseadas em emoção, não em estratégia. E você, o único calmo na sala, pode ver essas decisões ruins antes mesmo delas acontecerem e se posicionar para lucrar com elas. Vou te dar um exemplo de como isso funciona no mercado financeiro, que é um dos ambientes mais implacáveis que existem. Os traders amadores perdem dinheiro consistentemente. Por quê? Porque eles não têm paciência. Eles veem o preço de uma ação subir um pouco e já querem comprar com medo de perder a alta. Eles veem o preço cair um pouco e já querem vender com medo de perder tudo. Eles estão reagindo emocionalmente, com pressa, com ansiedade. Os traders profissionais fazem o oposto. Eles têm uma estratégia definida e esperam até que as condições exatas da estratégia sejam cumpridas. Eles podem ficar dias sem fazer uma única operação se o mercado não estiver dando o sinal certo. Quando finalmente agem, é com precisão cirúrgica. E eles ganham dinheiro consistentemente porque têm paciência de esperar o momento certo, em vez de reagir a cada movimento. Agora transponha isso para qualquer área da vida. Relacionamentos, o impaciente se joga na primeira pessoa que dá atenção. O paciente observa, conhece, testa compatibilidade e só se compromete quando tem certeza. Carreira, o impaciente aceita a primeira promoção que aparece, mesmo que seja um beco sem saída. O paciente recusa ofertas que não se alinham com seu plano de longo prazo e espera pela oportunidade certa, que vai catapultar sua carreira 3 degraus de uma vez. Tem um conceito poderoso aqui que você precisa entender. Custo de oportunidade. Cada vez que você diz sim para algo por impaciência, você está automaticamente dizendo não para todas as outras opções melhores que poderiam aparecer. Se você aceita um emprego medíocre, porque está com pressa de sair do desemprego, você fecha a porta para um emprego incrível, que poderia aparecer 2 semanas depois. Se você se compromete com um parceiro errado porque está com pressa de não ficar sozinho, você perde o parceiro certo que poderia conhecer 6 meses depois. A paciência estratégica significa estar confortável com o vazio temporário. Estar confortável com a fase de nada está acontecendo externamente, porque você sabe que internamente, nas sombras, você está construindo algo monumental. Os fracos
não suportam esse vazio. Eles precisam de validação constante, de movimento visível, de progresso que possam mostrar. E é exatamente por isso que eles permanecem fracos. Deixa eu te falar sobre um princípio que os antigos estrategistas militares conheciam muito bem. Nunca interrompa seu inimigo quando ele está cometendo um erro. Se você vê alguém tomando decisões apressadas, deixa, não avisa, não ajuda, não interfere. Deixa eles cavarem a própria cova enquanto você observa e aprende. Porque quando eles caírem, você vai entender exatamente quais erros evitar. E quando você subir, vai ser sobre os escombros das decisões apressadas deles. A impaciência também te faz previsível. E no jogo do poder, ser previsível é ser controlável. Se eu sei que você tem pressa, eu sei exatamente como manipular você. Eu crio urgência artificial. Eu coloco prazos. Eu faço você achar que vai perder a oportunidade. E você, desesperado para não ficar para trás, faz exatamente o que eu quero que você faça. Você assina o contrato ruim. Você aceita os termos desvantajosos. Você revela suas cartas. Tudo porque não tem paciência de parar, respirar e pensar estrategicamente. Os mestres do tempo fazem o oposto. Eles removem a urgência das situações. Quando alguém tenta apressá-los, eles desaceleram deliberadamente. Vou pensar sobre isso. Preciso consultar minha equipe. Vou analisar os números. Cada uma dessas frases é uma tática de desaceleração que frustra quem está tentando manipulá-lo através da pressa. E nessa desaceleração, você recupera o controle. Aqui está uma verdade que vai mudar sua perspectiva. A pessoa que está confortável com o silêncio e a espera sempre tem mais poder do que a pessoa que precisa de ação imediata. Pensa em uma negociação. Você faz uma proposta e fica em silêncio, esperando. A maioria das pessoas não suporta o silêncio. Elas começam a falar, a explicar, a oferecer mais, a fazer concessões, tudo porque não tem paciência de simplesmente esperar. E você, que tem paciência, só precisa ficar quieto e deixar elas destruírem a própria posição. Paciência não é fraqueza. Paciência é uma demonstração silenciosa de que você não precisa de nada que o outro lado tem com urgência suficiente para fazer concessões. E isso, meu amigo, é uma posição de poder absoluto. Agora vamos ao que realmente interessa. As táticas práticas. Como você implementa a Lei 24 no mundo real sem parecer passivo ou preguiçoso? Como você usa a paciência como arma sem que seus concorrentes percebam que estão sendo superados até que seja tarde demais? Presta atenção, porque o que vou te ensinar agora são técnicas que levam anos para dominar, mas que separam os amadores dos mestres. A primeira tática fundamental é o que eu chamo de descrição progressiva. A maioria das pessoas comete o erro de tentar ocultar tudo de uma vez, o que gera suspeita. O movimento inteligente é parecer transparente nos assuntos triviais, enquanto oculta completamente seus movimentos estratégicos. Você compartilha informações sobre o que está fazendo no dia a dia. Estou trabalhando no relatório trimestral, estou conhecendo o mercado, estou estudando essa nova ferramenta. Isso cria uma falsa sensação de abertura. Mas seus objetivos reais, suas ambições verdadeiras, seus planos de longo prazo, esses ficam trancados no cofre da sua mente. Ninguém, absolutamente ninguém, precisa saber que você está planejando assumir a diretoria em 3 anos. Ninguém precisa saber que você está construindo uma rede de contatos para abrir sua própria empresa. Ninguém precisa saber que você está estudando os pontos fracos do seu concorrente. Você fala sobre as árvores enquanto oculta a floresta inteira. A segunda tática é a resposta diferida. Quando alguém te pergunta algo importante, quando te fazem uma proposta, quando te pedem uma decisão, nunca responda imediatamente, mesmo que já saiba a resposta. Por quê? Porque a resposta imediata comunica 2 coisas fatais. Primeiro, que você já estava pensando nisso, revelando que você considera aquilo importante. E segundo, que você está disponível e acessível, reduzindo seu valor percebido. A resposta diferida funciona assim. Alguém te oferece uma oportunidade. Você agradece, diz que é interessante, mas que precisa de alguns dias para avaliar. Nesses dias, você faz 3 coisas. Primeiro, você realmente avalia se vale a pena. Segundo, você investiga quem mais está envolvido e quais são os interesses reais por trás da proposta. Terceiro, você deixa a outra parte na incerteza, o que aumenta seu valor porque demonstra que você tem opções. Quando você finalmente responde, você tem muito mais informação. Você tomou uma decisão racional em vez de emocional. E você se posicionou
como alguém cujo tempo e atenção são valiosos. Isso é paciência estratégica em ação. A terceira tática é o que chamo de construção invisível. Enquanto todos estão fazendo anúncios grandiosos sobre seus projetos, você está trabalhando no silêncio absoluto. Você está desenvolvendo sua habilidade. Você está construindo sua rede. Você está acumulando recursos. Você está testando estratégias. Mas nada disso é visível externamente. Tem um empreendedor que eu estudei que levou isso à perfeição. Ele passou 2 anos inteiros desenvolvendo um produto sem contar para ninguém do mercado. Sem posts nas redes sociais, sem entrevistas, sem participação em eventos do setor. Todo mundo pensava que ele tinha saído do jogo. Alguns até especulavam que ele tinha falido. Enquanto isso, ele estava refinando cada detalhe do produto, testando com grupos fechados, resolvendo todos os problemas antes do lançamento. Quando ele finalmente lançou, foi um tsunami. O produto era tão superior que varreu a concorrência em 6 meses. Enquanto os concorrentes tinham passado esses 2 anos lançando versões incompletas, recebendo críticas, corrigindo problemas em público e queimando sua reputação, esse cara tinha usado o mesmo tempo para criar algo impecável longe dos holofotes. Quando apareceu, já era imbatível. Essa é a diferença entre construir em público para alimentar seu ego com atenção e construir em privado para dominar com excelência. A construção invisível te dá 2 vantagens imensuráveis. Você evita a interferência dos concorrentes que tentariam sabotar seu progresso e você evita expor suas falhas e experimentos ao público, preservando sua reputação. A quarta tática é a arte de parecer ocupado com o trivial. As pessoas precisam te ver fazendo alguma coisa, senão vão desconfiar. Então você se envolve publicamente com tarefas visíveis, mas de baixo impacto estratégico. Você participa de reuniões, você entrega relatórios, você cumpre suas obrigações óbvias. Isso mantém todo mundo tranquilo, porque você está fazendo sua parte. Mas seu trabalho real, seu trabalho estratégico, acontece nas margens. Acontece naquelas 2 horas antes de todo mundo chegar no escritório. Acontece naquele tempo que você disse que ia usar para almoçar, mas está usando para cultivar um contato importante. Acontece nos finais de semana que você diz que está relaxando, mas está estudando o próximo movimento. Você está trabalhando o dobro de todo mundo, mas metade desse trabalho é completamente invisível. A quinta tática é crucial: controle da narrativa através do silêncio seletivo. Quando as pessoas perguntam como você está, como vão seus projetos, como está sua vida, você dá respostas calibradas. Não negativas demais. Isso gera pena ou suspeita. Não positivas demais. Isso gera inveja ou interesse excessivo. Você fica no meio termo genérico, tá indo bem, né, trabalhando em alguns projetos interessantes, vamos ver no que dá. Essas respostas vazias satisfazem a curiosidade superficial das pessoas sem dar munição real para ninguém. Elas podem repetir o que você disse, mas não estão repetindo nada de valor. Enquanto isso, você mantém as cartas importantes coladas no peito. Aqui está uma tática mais avançada: o ataque diferido. Quando alguém te ofende, te prejudica ou te trai, o instinto imediato é revidar. Não faça isso. Anota mentalmente, mas não reage. Por quê? Porque a reação imediata é esperada e pode ser defendida. A pessoa está com as defesas levantadas, esperando sua resposta. Mas se você espera 3 meses, 6 meses, 1 ano, até que a pessoa baixe completamente a guarda e esqueça do que fez, aí você ataca com precisão cirúrgica. E o melhor, quando você finalmente ataca, a pessoa nem vai conectar sua ação com o que ela fez no passado. Ela vai achar que foi azar, coincidência ou karma. Ela não vai saber que foi você porque você teve a paciência de esperar o momento perfeito. Isso é vingança fria, calculada, letal. E é assim que os mestres operam. A sexta tática é a progressão gradual invisível. Você nunca pula do ponto A para o ponto Z em um movimento dramático. Você vai de A para B, espera. De B para C, espera. Cada movimento é tão pequeno que ninguém percebe como ameaça. É como aquecer uma panela de água com uma rã dentro. Se você jogar a rã na água fervendo, ela pula fora. Mas se você aquece gradualmente, ela não percebe o perigo até que seja tarde demais. No ambiente profissional, isso significa que você não pede a promoção de analista para diretor. Você vai de analista para analista sênior. Espera. De analista sênior para coordenador. Espera. Cada movimento parece natural, justificado. Ninguém se sente ameaçado porque você não está pulando hierarquias de forma agressiva. Mas, em 5 anos, você está 3 níveis acima, enquanto os impacientes que tentaram pular etapas foram bloqueados
e continuam no mesmo lugar. A sétima tática é talvez a mais contraintuitiva, a recusa estratégica. Você precisa aprender a dizer não para oportunidades boas, não ótimas, não as perfeitas, apenas boas. Por quê? Porque aceitar uma oportunidade boa fecha sua agenda e seus recursos para a oportunidade ótima que pode aparecer depois. Os impacientes aceitam tudo que parece minimamente interessante porque têm medo de perder. Os pacientes recusam 90% das oportunidades porque estão esperando pelos 10% que realmente vão transformar o jogo. Steve Jobs disse uma coisa brilhante: inovação é dizer não para 1000 coisas. O mesmo vale para o poder. Domínio é dizer não para 1000 distrações, para poder dizer sim para a única jogada que realmente importa. A oitava tática é o que eu chamo de teste gradual de lealdade. Antes de confiar totalmente em alguém, você testa essa pessoa em níveis crescentes. Você compartilha uma informação pequena e sem importância e vê se ela mantém segredo. Se mantém, você sobe o nível e compartilha algo um pouco mais significativo. Você faz isso ao longo de meses, às vezes anos, testando progressivamente antes de compartilhar qualquer coisa realmente estratégica. Os impacientes revelam tudo de uma vez para pessoas que mal conhecem e depois se surpreendem quando são traídos. Os pacientes constroem círculos concêntricos de confiança, onde cada círculo mais interno requer provas crescentes de lealdade ao longo do tempo. Quando finalmente você tem alguém no círculo mais interno, você sabe com certeza que pode confiar, porque essa pessoa foi testada extensivamente. A nona tática é fundamental: a resposta opaca às provocações. Quando alguém tenta te tirar do sério, te provocar, te fazer reagir emocionalmente, você responde com neutralidade absoluta. Interessante ponto de vista. Vou considerar isso. Cada um tem sua perspectiva. Essas respostas vazias frustram completamente o provocador, porque não dão o combustível emocional que ele estava buscando. A pessoa queria te ver explodindo, se defendendo, justificando. Em vez disso, você é um muro de indiferença educada. Isso não só te protege de revelar emoções e fraquezas, como também posiciona você como maduro e controlado aos olhos de quem está observando a interação. A 10ª tática, e uma das mais poderosas: deixe os outros se destruírem. Quando você identifica que dois concorrentes estão em conflito, você não se envolve, você observa. Você deixa eles desgastarem energia, recursos e reputação um contra o outro. Enquanto estão lutando, você está construindo. Quando a luta terminar e ambos estiverem fracos, você entra e domina o território que eles deixaram desprotegido. Isso exige paciência sobre-humana, porque seu instinto vai ser aproveitar a confusão para dar seu golpe. Mas o movimento mestre é esperar que a confusão se resolva naturalmente, deixando os dois lados enfraquecidos, para então você entrar com uma força fresca e dominante. Chegamos ao estágio final. Agora você entende a teoria, conhece as táticas, mas falta entender a mentalidade completa do mestre do tempo. Porque não adianta nada saber o que fazer se você não desenvolve a estrutura psicológica para realmente executar. E é aqui que 95% das pessoas falham. Elas sabem o que deveriam fazer, mas não conseguem, porque não construíram a mentalidade necessária. O domínio do tempo é como jogar xadrez, enquanto todos os outros jogam damas. No xadrez, você pensa 5, 10, 15 movimentos à frente. Você sacrifica peças deliberadamente para posicionar o tabuleiro para um xeque-mate inevitável 10 jogadas depois. Os jogadores de damas só conseguem pensar na próxima jogada, no ganho imediato. Deixa eu te contar como é a mente de um mestre do tempo. Ele acorda de manhã e não pensa apenas no que vai acontecer hoje. Ele pensa em onde quer estar em 5 anos e no que precisa fazer hoje para chegar lá. Cada ação do dia é um microinvestimento no futuro. Ele não está vivendo o hoje, ele está construindo o amanhã. Quando ele conversa com alguém, ele não está apenas tendo uma conversa, ele está plantando uma semente que pode ser colhida 3 anos depois. Ele oferece valor genuíno, mas não espera retorno imediato. Ele sabe que, talvez daqui a alguns anos, aquela pessoa vai lembrar e retribuir. Quando ele é ofendido ou desrespeitado, ele não reage. Ele anota mentalmente e continua com um sorriso, porque ele sabe que a pessoa acabou de revelar algo valioso. Ela é emocional, reativa, previsível. Pessoas assim são fáceis de manipular no futuro. A ofensa foi um presente de informação estratégica. Quando ele vê uma oportunidade, não se joga de cabeça. Ele analisa e pergunta: isso se encaixa no meu plano de longo prazo? Se a resposta é não, ele deixa passar.
mesmo que seja tentador. Ele aprendeu que sem oportunidades medíocres, não valem uma oportunidade transformadora. O mestre do tempo tem uma relação diferente com o fracasso. Quando algo dá errado, ele não entra em pânico. Por quê? Porque ele sempre tem um plano A, B e C. Ele nunca coloca todos os ovos em uma cesta. Enquanto os impacientes apostam tudo em uma jogada, ele distribui seus recursos. Se uma falha, as outras compensam. Aqui está algo que poucos entendem. O poder real não é visível. Quem tem poder de verdade não precisa provar. Os donos de bancos não postam fotos com dinheiro. Os estrategistas políticos reais não aparecem em entrevistas. Os verdadeiros magnatas não têm perfis chamativos. O poder real é silencioso porque não precisa de validação. Ele se manifesta em resultados, não em performances. Para alcançar esse nível, você precisa ter paciência para décadas de construção invisível. Não dá para chegar lá em 2 anos de barulho nas redes sociais. Vamos falar sobre capital de paciência. Cada vez que você resiste ao impulso de agir imediatamente, de revelar planos ou buscar validação, você deposita uma moeda em um cofre. Essas moedas são seu capital de paciência. Quando ele é alto, você pode fazer jogadas de grande risco e recompensa monumental. Os impacientes nunca acumulam capital. Eles gastam tudo em pequenas indulgências emocionais. Responder provocações, postar planos, aceitar ofertas medíocres, só para mostrar algo. Vivem falidos em capital de paciência e, por isso, nunca fazem grandes jogadas. Agora, algo difícil de engolir. Você vai se sentir sozinho nessa jornada. A maioria das pessoas não entende o que você está fazendo. Elas vão achar que você é lento ou passivo e vão sugerir que você se mexa mais. Você precisa ignorar essas vozes. Elas julgam pelo jogo delas, que é de curto prazo. Você está jogando outro jogo. É como correr uma maratona, enquanto quem nunca correu 100 metros grita para você acelerar. Se acelerar agora, você não termina. O mestre do tempo desenvolve indiferença estratégica à opinião alheia. Ele não é arrogante, mas não permite que opiniões externas afetem decisões de longo prazo. Ele ouve, agradece e segue no curso planejado. Existe um aspecto brutal da paciência. Você verá pessoas menos preparadas conquistando vitórias rápidas enquanto você constrói. Isso dói e testa sua convicção. Lembre-se, vitórias rápidas são superficiais e temporárias. A promoção rápida pode expor falta de habilidade depois. A riqueza repentina, sem base, desaparece na primeira crise. Enquanto isso, você constrói lentamente e de forma sólida. Quando alcançar seu objetivo, não será algo que possa ser tirado, será permanente, porque foi construído sobre bases fortes. A perspectiva final é simples. O tempo é o único recurso verdadeiramente democrático. Todos têm 24 horas por dia. A diferença está em como essas horas são usadas ao longo dos anos. Os impacientes usam suas 24 horas reagindo ao mundo, mensagens, demandas, crises. Trabalham duro, mas para os planos de outras pessoas. São atores, não diretores. O mestre do tempo usa as mesmas 24 horas de forma diferente. A primeira hora do dia é sagrada para seu objetivo de longo prazo, sem interrupções. Se ele faz isso por 5 anos, acumula mais de 1.800 horas de trabalho focado. Isso cria excelência inevitável. Enquanto isso, o impaciente se distrai com tudo e não constrói nada duradouro. 5 anos depois, continua no mesmo lugar. Aqui está sua chamada para a ação. Qual é a única jogada que você vai fazer nos próximos 6 meses com paciência fria? Uma só. Uma área onde você vai aplicar a Lei 24 com disciplina. Escolha uma e se comprometa com 6 meses de execução silenciosa, sem postar, sem contar, sem buscar validação. Apenas fazer o trabalho dia após dia. Quando a ansiedade gritar para você acelerar, releia isto. O poder não é um sprint, é uma maratona. Quem domina o tempo, domina a sala. A vitória do paciente é inevitável. A Lei 24 ensina que o jogador perfeito entende os ritmos do jogo e espera o momento certo. O jogo é longo. Quem tem visão e paciência estratégica colhe uma vitória incontestável. Agora, faça algo. Nos comentários, diga em que área da sua vida você está sendo impaciente e qual seria a jogada de longo prazo. Não revele detalhes, apenas a direção. Isso cria responsabilidade e separa quem consome de quem aplica. A paciência é a arma mais mortal porque é invisível até o fim.
Seu oponente só vê o golpe final. Você quer dominar? Então, domine o tempo. Domine a ansiedade, construa no silêncio e colha na luz. O jogo é longo. Os impacientes já perderam. Você só precisa esperar para ver.